Boa tarde. O Teatro Eva Hertz apresenta Retrovisor. Informamos que esta entrevista será gravada para exibição na televisão. A sua presença na plateia implica na autorização para a captação e uso de sua imagem e voz. O projeto Retrovisor é oferecido pelo Ministério da Cultura, Bradesco, Tractibel Energia e BNDES. Realização Revanche Produções e Mídia Artes. Ao final da entrevista, o público presente será convidado a fazer perguntas para a personagem. Por favor, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Agradecemos a presença de todos. Bom espetáculo! José Bonifácio nasceu em Santos em 1763. Aos 20 anos foi estudar Direito, Filosofia e Matemática em Coimbra. Trabalhou como cientista, naturalista e professor universitário na Europa, onde morou por 37 anos. De volta ao Brasil, pretendia se aposentar e passar o resto de seus dias numa propriedade rural. Mas a agitação política do Brasil pré-independência mudou seus planos. Depois de presidir a eleição em São Paulo, durante a regência de Dom Pedro, aconselhou-o a desobedecer Lisboa, que exigia a volta imediata do príncipe. Dom Pedro acatou o conselho e fez mais, proclamou a independência, nomeando José Bonifácio seu principal ministro. O projeto de modernização de Bonifácio incluía a reforma agrária, a industrialização e o fim gradual da escravidão. Mas o ministro era contra a autonomia das províncias, o que desagradou as elites locais. Cercado de inimigos e intrigas na corte, acabou sendo abandonado até pelo imperador. Deixou o cargo e exilou-se em Portugal. É neste momento que José Bonifácio fala ao retrovisor. Boa tarde a todos. Boa tarde, José Bonifácio. Boa tarde. Qual é seu nome de batismo? Bom, meu nome de batismo é José Antônio de Andrade e Silva. Mas os meus pais, para homenagear meu avô, Bonifácio José, e meu tio, José Bonifácio de Andrada, resolveram me rebatizar de José Bonifácio de Andrade e Silva.
E o senhor nasceu em Santos em 1763 e seu pai e sua mãe tiveram, ao todo, 10 filhos. A família era a dona da segunda maior fortuna da cidade, 6 contos de réis, só ficava atrás de João Ferreira de Oliveira com 16 contos. Como é que seu pai fez fortuna? Bom, a minha família descende de uma alta fidalguia da coroa portuguesa. Meu pai e meu avô sempre foram grandes comerciantes na província de Santos. Meu pai também foi capitão do exército lusitano na colônia, né, no Brasil, e com isso ele conseguiu a gratidão da coroa portuguesa. Por conta disso, ele conseguiu um cargo de cobrança de tributos, que consistia no pagamento de uma quantia fixa à coroa portuguesa. Em troca disso, ele recebia o direito de cobrar os tributos e auferir os lucros. Todas essas atividades juntas produziram uma quantidade de dinheiro que permitiu à nossa família viver com certo conforto nos padrões da colônia. E seu pai também era comerciante? Comerciante assim como meu avô. E agora, Santos era uma cidade acanhada, como é que o senhor conseguiu ter uma educação esmerada? Bom, aos 14 anos eu fui enviado para São Paulo para estudar com Dom Frei Manuel da Ressurreição. Dom Frei Manuel da Ressurreição, ele era um bispo que, naquele momento, ele estava muito preocupado com a péssima condição intelectual do seu rebanho. Por conta disso, ele resolveu, por conta própria, criar um curso de lógica, de língua francesa, de retórica, e justamente a esse curso, eu e meus irmãos fizemos parte desse curso. Desde da tenra idade, desde pequeno, já o bispo Dom João Manuel, ele percebeu o meu grande interesse pelas letras, pelos estudos, pela ciência, e com isso ele me franqueou a biblioteca. E essa biblioteca era um momento onde eu passava, nessa biblioteca eu passava grande parte da minha vida, lendo tudo que eu podia. Né? E biblioteca não é uma coisa para qualquer pessoa, ainda mais na colônia, né? A carência de livros, naquele momento, era muito grande. A carência de livros, a carência de educação na colônia era um problema muito grande. Justamente por isso, o Frei percebeu essa necessidade. Né? E aos 16 anos, o senhor chegou a requisitar as chamadas diligências de gênero, ou seja, aquelas determinações, aquelas investigações que permitiam a uma pessoa alcançar o sacerdócio, sabendo que ela não tinha sangue mouro, judeu, índio ou negro. Mas o senhor não seguiu a carreira de religioso. Por quê? O que lhe faltava? Bom, de fato, nós solicitamos essa diligência, tanto eu quanto os meus irmãos que estudávamos ali. Eu confesso que eu estava, naquele momento, muito jovem, deslumbrado com a possibilidade dos estudos, que só a igreja poderia oferecer naquele momento, com a carência de livros que você citou, não havia essa possibilidade, senão pela mão da igreja. E eu acho que eu me encantei um pouco com aquele mundo e por isso eu solicitei, mas, de fato, eu nunca tive o talento, a vocação religiosa para seguir. Meu tio, inclusive, que era padre, ele vaticinou, esse para padre não serve. Isso tem a ver, em algum sentido, com um certo interesse que o senhor tem pelas mulheres? As mulheres. As mulheres. Bom, o que eu posso dizer a respeito das mulheres é que eu sempre as amei, mas eu nunca as estimei realmente. Né? Eu sempre tive um temperamento bastante tímido, o que me dificultou muito o trato com as mulheres, sempre. Eu acho que eu sempre tive muita dificuldade de compreender o que se passa na cabeça de uma mulher, e, ao mesmo tempo, eu acho que as mulheres sempre tiveram muita dificuldade de compreender o que se passava na minha cabeça. Eu fico pensando, se um cientista como o senhor não consegue, imagine um leigo como eu. Não é fácil, não. Justamente por isso, eu empreendi grandes esforços, eu diria até por um esprit de recherche, de conhecer profundamente as mulheres. E digamos que me interessava mais um lado da mulher, que se relacionava mais a um certo fogo, a uma certa paixão. Porque o outro lado era um pouco complicado. Eu também, eu vou lhe revelar, eu sempre tive, como eu disse, sempre fui muito tímido. E a relação com as mulheres passava de uma relação de conversa de salão, quer dizer, uma série de etiquetas que havia necessidade de manter. Isso me entediava bastante. Depois de um período na corte, para onde o senhor foi aos 17 anos, o senhor foi para Portugal e lá passou 36 anos. Na verdade, 36 anos na Europa. Como é que foram os seus primeiros tempos no Velho Mundo? Bom, de fato, como você disse, aos 16 anos eu fui para a corte, fui para o Rio de Janeiro, e foi o primeiro contato que eu tive com a corte.
E quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu descobri de imediato o Mosteiro de São Bento. Falando em livros, Sim. era o lugar na colônia onde nós podíamos encontrar a maior quantidade de livros. E ali eu dei continuidade ao estudo que eu havia iniciado em São Paulo. Também nesse período, de 16 e 20 anos no Rio de Janeiro, na corte, eu tive a possibilidade de conhecer a vila de Santa Catarina, onde eu tomei contato com a indústria pesqueira e com o trabalho que se fazia com a pesca da baleia naquele momento. E também a província de Minas Gerais, onde eu conheci e pude ver em Minas Gerais a extração de minério e a cata de diamantes. Bom, aos 20 anos, eu embarquei para Portugal, para Coimbra, para efetivamente começar os meus estudos. E fui muito afortunado nesse momento, porque em Coimbra, e aliás Portugal como um todo, a coroa naquele momento, passava por um momento de reforma do Marquês de Pombal. Ou seja, esse vento da modernidade pombalina varria da Universidade de Coimbra todo o resquício da Idade Média que estava presente lá a partir dos jesuítas. E lá, em Coimbra, eu tive o primeiro contato com as ideias iluministas que chegaram exatamente nesse momento. Agora, formado em Coimbra, o senhor foi para Lisboa e ligou-se como sócio livre à Academia de Ciências da cidade em 4 de março de 1789. Ali apresentou diversos trabalhos científicos. E o que é que lhe chamava a atenção? Qual era o seu alvo de estudos na academia? Olha, a Academia de Ciências de Lisboa, nesse momento, o que se discutia era uma coisa chamada degradação do Império. Havia, nesse momento, uma percepção muito por conta dos esforços empreendidos por Marquês de Pombal, de compreender que a coroa passava por um momento onde ela estava degradada. Né? E essa compreensão se dava pela comparação com outras coroas, em particular a coroa inglesa, que nesse momento tinha ali tinha uma indústria montada, um trabalho de mineração montado. Então, tudo que se discutia nessa Academia de Ciência eram formas da modernização de Portugal. Eu, pessoalmente, cheguei a apresentar um trabalho que versava sobre Portugal assumir o comando no império todo da indústria da pesca, que naquele momento era mantido pelos ingleses. Os ingleses exploravam isso. Então eu desenvolvi uma técnica muito com a minha experiência com Já em Santa Catarina. Exatamente. Entendi. Dizem as más línguas que o seu progresso na Academia de Ciências tem a ver com um parentesco com Dom João de Bragança, o Duque de Lafões, que é primo da Rainha Maria I e fundador da academia. Né? Não, em absoluto. Em absoluto, por isso que dizem as más línguas. O Duque de Lafões, ele, de fato, ele é um parente da minha família, mas é um parente afastado lá no 40º grau. Eu nunca recebi nenhuma indicação do Duque de Lafões. De fato, tudo que eu conquistei na minha vida, e aqui eu disse, isso já tinha sido percebido pelo Dom Frei Manuel, o meu interesse muito grande nos estudos se dava desde criança, desde a tenridade. E não foi diferente em Coimbra. Durante o meu período em Coimbra, eu tive um desenvolvimento acadêmico fortíssimo em Coimbra, ao ponto de ser indicado para participar de uma expedição que percorreria toda a Europa de um período de 10 anos. Essa expedição ela teria como objetivo formar homens preparados em mineralogia, filosofia e ciências naturais, justamente para o retorno dessa expedição ocupar cargos na instância de administração. Expedição que, inclusive, tinha uma bolsa, né? Quer dizer, vocês tinham uma sustentação para fazer essa viagem ao longo da Europa por esse enorme período de 10 anos. Exatamente, essa bolsa era mantida pela coroa portuguesa e quem organizava essa expedição, ou quem tratava diretamente, era justamente o Duque de Lafões. Entendi. Mas ele recebeu a indicação do meu nome pela Universidade de Coimbra, não houve nenhum acesso direto. E vocês, nesse tempo, acompanharam ali os acontecimentos da chamada Revolução Francesa em Paris. Qual foi a sua impressão daquele momento tão marcante? Veja, de fato, estávamos em Paris e a gente conseguiu observar, nós observamos naquele momento esses movimentos que aconteciam ali da Revolução Francesa. Tendo eu uma formação humanista baseada no iluminismo, a Revolução Francesa era uma grande esperança para nós, para todos os pensadores, naquele momento de uma transformação da monarquia dentro da Europa. E, de fato, isso não aconteceu. E a minha tese é que isso não aconteceu justamente pela monarquia ter sido afastada. Naquele momento, a ideia de governo era uma ideia de um governo que emana plenamente e totalmente do povo. E, para isso, foram constituídas assembleias, onde o povo tinha esse poder pleno. Na minha forma de pensar, não há uma formação, um preparo
de um povo que é levado para uma assembleia para tratar de questões tão complexas do governo. E isso me fez imaginar que a presença de um imperador corporificando um poder central seria fundamental, o que de fato não aconteceu na Revolução Francesa. Em 1800, o senhor voltou a Portugal, tinha 37 anos. Quantas línguas o senhor dominava naquele momento? Quais eram as suas credenciais intelectuais? Naquele momento, eu falava e escrevia em 6 línguas e lia em 11. Eu tive uma formação ampla em vários países da Europa que me permitiu esse contato. As minhas credenciais como cientista eram as maiores possíveis. Recebi convite do príncipe da Dinamarca para fazer um adendo. Eu estudei mineralogia na Saxônia e tive uma carreira muito grande nessa área da mineralogia. E eu estudei, fui convidado, ainda quando estudante, pelo príncipe da Dinamarca para ocupar a diretoria de minérios do Reino da Dinamarca. Mas como eu sempre fui um súdito fiel e tinha consciência que a coroa portuguesa me pagava, eu resolvi retornar a Portugal. E, aliás, foi nomeado superintendente-geral das Minas e Metais do Reino e propôs que Portugal importasse trabalhadores da Alemanha para atuar nessa área da mineralogia, enfim, da extração de minérios. Por que isso não deu certo? Bom, porque eu acredito que durante esses 10 anos que nós perambulamos buscando conhecimento na Europa, de uma maneira geral, nós não tenhamos ali adquirido o principal ensinamento, que era como superar a burocracia. Nós estávamos preparados para ter um conhecimento e para propor mudanças à coroa portuguesa, e quando de fato chegamos em Lisboa, tivemos que nos deparar com pessoas que estavam atrás das mesas e com uma arrogância, acreditando que eles sabiam de tudo, que nos impedia a implementação dos nossos trabalhos. A burocracia. A burocracia. A burocracia é quase como algo que te impede totalmente esse movimento que nós tentávamos fazer naquele momento ali, a burocracia. No caso específico que você me perguntou, sobre a questão dos técnicos de mineralogia que nós queríamos trazer da Alemanha. Naquele momento, nós não tínhamos em Portugal pessoas preparadas para lidar. E a mineralogia era fundamental para a economia da coroa portuguesa naquele momento. Toda a base da indústria inglesa se dava sobre minérios. E, para isso, nós precisávamos implementar isso lá na coroa portuguesa. Pois, saiba o senhor que eu tive que interceder diretamente com o ministro para conseguir a liberação dessas 4 pessoas que viriam. Só que eu não tive como indicar ou como averiguar e aferir quem eram essas pessoas que foram trazidas por um burocrata qualquer. Em meio a essas pessoas, o conhecimento sobre mineralogia era inferior ao que nós tínhamos na coroa portuguesa naquele momento. E, entre eles, havia uma pessoa da corte alemã que veio única e exclusivamente para fazer turismo. Entendi. Agora, o senhor chegou a explorar algumas minas na região do Porto, foi nomeado desembargador, já teve esse cargo de superintendente. Ficou rico com esses cargos e funções, hein? De fato, eu consegui empreender uma mina lá em Portugal, que foi uma concessão que me foi dada. Aliás, eu gostaria de deixar claro, eu fui a primeira pessoa a levar uma máquina a vapor para Portugal, que foi justamente nessa mina, que era com a intenção de extração de carvão. Mas pergunta se eu fiquei rico, em absoluto. Em absoluto. Eu sempre fui um funcionário da coroa portuguesa. Me coloquei a serviço da coroa portuguesa. Da coroa portuguesa eu recebi todo o meu ensinamento, todo o meu preparo. E como funcionário da coroa portuguesa, eu recebi meu salário. Mas, ao mesmo tempo, ocupava outros cargos pelo qual eu não era remunerado. Eu sempre fiz parte de uma elite da coroa portuguesa, o que me obrigava a me manter com uma vestimenta adequada ao cargo que eu sempre ocupei. E eu já vi que o senhor gosta de se ajeitar. Mais do que gostar. Essa vestimenta é necessária para que nós tenhamos o respeito necessário ao exercício da nossa função. Mas esta vestimenta é comprada com o meu salário. Ao mesmo tempo, como cientista, eu preciso me manter para a passo com o avanço da ciência. Isso implica na compra de livros. Isso implica na compra de equipamentos necessários ao desenvolvimento da minha pesquisa. Tudo isso eu paguei com o dinheiro do meu trabalho. Para isso não me sobrou muita coisa. Ao ponto de eu muitas vezes ter que abrir mão de um dos meus maiores prazeres, que é degustar um bom vinho, que não estão nada baratos. Imagino. Eu acho que a sua vestimenta, de alguma forma, não está muito adequada aqui ao nosso clima brasileiro. Eu queria pedir para a Ana dar um pulinho aqui, só para secar a sua fronte aqui. Ah, sim. E eu acho que a Ana pode fazer melhor isso do que o senhor próprio, será? Podemos. Ou pode? Ana? Ou Leila? Está ótimo. Isso. De fato, eu já não estava mais habituado ao calor dos trópicos.
Muito tempo de Europa, né? Mas, enfim. Deu? Oi? Aqui. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. E, voltando ao nosso assunto aí, quando é que o senhor pensa pela primeira vez em voltar ao Brasil? Bom, a primeira vez que eu penso em voltar ao Brasil foi exatamente, se não me engano, foi em 1816. Foi a primeira vez que eu escrevi. 1806, né? Quando é que o senhor volta? 1806, perdão. 1806. Foi a primeira vez que eu peço a permissão ao meu superior direto em Coimbra para que eu pudesse me aposentar. Naquele momento eu já estava extremamente cansado desse embate com a burocracia, dessa impossibilidade de empreender tudo que nós deveríamos fazer naquele momento. Isso era muito difícil. E eu, naquele momento, também comecei a sentir o início da minha doença. Eu tenho um problema de reumatismo. Eu me desencantei com as possibilidades da coroa portuguesa e solicitei jubilamento na Universidade de Coimbra para retornar. Agora, 2 anos depois, a corte veio inteira para o Brasil e o senhor não veio. Por quê? Porque em 1808, com a invasão napoleônica na Península Ibérica, em particular Portugal, houve um movimento em Portugal que me pareceu ser algo extremamente novo. Porque o povo português tomou a defesa de seu país. E o próprio povo, com a saída da família real para o Brasil, o próprio povo tomou a tarefa de lutar contra o exército francês naquele momento. E dentro da Universidade de Coimbra, nós constituímos ali um corpo de voluntários militar, do qual eu fiz parte. Como professor de metalurgia, eu inspecionava a fabricação de munição e de canhões, para que nós pudéssemos municiar o povo português. E se fabricava pólvora, inclusive, no laboratório da laboratório de química da universidade. Sim. Todo o conhecimento que nós poderíamos propor e prover para o povo português naquele momento, nós fazíamos. E em 1909, quando os franceses voltam aí a ameaçar Lisboa, o senhor teve também uma atuação importante nos combates. Né? Sim, mas nesse momento, no retorno dos franceses, nós já tínhamos constituído ali uma estrutura militar mais organizada, né? Num primeiro momento, em 1808, era um grupo de voluntários. Já em 1809, nós estávamos, inclusive, com patentes. Eu comecei como capitão e cheguei a major naquele momento. E conseguimos expulsar definitivamente os franceses dali. Em 1812, o senhor escreveu a seguinte definição para a universidade. É uma múmia embalsamada que, apesar dos aromas, só serve em presença de lembrar da morte, como entre os egípcios. E cunhou a expressão pedantópole para definir a universidade. As esperanças que o senhor tinha na ciência já aí tinham naufragado em relação a Portugal. Mas ainda assim, o senhor fica de 1912 até 1919 para voltar ao Brasil. Por que dificultava tanto o seu retorno? Justamente a burocracia. Eu tinha vários cargos estabelecidos ao longo da minha carreira universitária, minha carreira no poder institucional da coroa, e para cada cargo que eu ocupava, eu tinha que entrar com um processo de descompatibilização. Esses processos eram demoradíssimos, muitas exigências eram feitas e foi uma luta árdua para conseguir. O senhor voltou ao Brasil casado com 3 filhas, né? Mas qual era o principal item da sua bagagem? O principal item na minha bagagem eram 6.000 livros e a maior coleção de mineralogia da época. Que fantástico. Como é que foi chegar no Brasil depois de 36 anos? O que é que o senhor encontrou? Foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa a volta ao Rio de Janeiro naquele momento. Há mais de 30 anos eu estava fora da colônia e tinha uma ideia da colônia que já não fazia mais, já não representava mais a realidade daquele momento. Com a chegada da família imperial no Brasil, no Rio de Janeiro, grande parte da estrutura de administração do Império veio também. Para que você tenha uma ideia, quando eu saí do Rio de Janeiro, eu me deliciava com os livros no Mosteiro de São Bento. Nesse momento que eu retornei para o Rio de Janeiro, eu vi o real gabinete de leitura que ali estava montado. Eu nunca poderia sonhar, tempos atrás, que seria possível haver um real gabinete de leitura montado ali.
Claro que tudo isso me impressionou bastante, me deu muita alegria saber que eu estava voltando à colônia com uma estrutura institucional que não havia no momento em que eu parti para lá. Mas apesar dos cargos oferecidos por Dom João VI, de reitor do Instituto Acadêmico e de ajudante do ministro Tomás Antônio da Vila Nova, Portugal, o senhor resolve retornar para sua terra e se afastar da corte. Por quê? Sim, eu resolvi voltar para Santos naquele momento, porque, junto com toda a modernidade trazida pela corte portuguesa, com a família imperial naquele momento, também grande parte do vício existente na corte estava ali presente. E aquilo me incomodava muito. E, ao ver aquilo, eu percebi imediatamente que toda aquela burocracia presente na corte portuguesa tinha sido transplantada para a colônia, para o Rio de Janeiro, naquele momento. E eu estava deveras cansado para ter que assumir essa missão de ter que lidar com esses entraves novamente, e resolvi voltar para minha paz em Santos. E o que foi o reencontro com a família? Talvez tenha sido o momento mais emocionante da minha vida, da minha carreira. Eu sempre fui um funcionário, eu sempre fui um cientista devotado aos meus estudos, e talvez eu tenha dado pouca atenção a um certo afeto. Talvez eu não tenha percebido esse afeto. Quando eu cheguei em Santos, eu fui recebido com um carinho e um afeto que eu jamais imaginei que eu pudesse ter em tão longínqua vila. A quantidade de pessoas que vinham me cumprimentar, a quantidade de pessoas que queriam ter um contato e uma conversa comigo era tão grande, mas tão grande, que mal eu tinha tempo para esvaziar o intestino reto, de tanto tempo que eles me tomavam ali na necessidade de conversar. Agora, o senhor ficou pouco tempo, né, foi para a sua fazenda, né, tinha essa ideia de ali fazer uma iniciativa que não dependesse da mão de obra escrava, né, tinha um monte de projetos, mas, na verdade, logo em seguida fez uma viagem com seu irmão Martim Francisco para conhecer as siderúrgicas da província de São Paulo. Sim, de fato. Ao mesmo tempo, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, encontrei uma parte da colônia modernizada. Quando eu cheguei em São Paulo, na província de São Paulo, eu me preocupei muito com os rumos que essa província tinha tomado com a minha ausência do Brasil. Uma das coisas mais execráveis que podem existir dentro da colônia é a escravidão, é a exploração dos escravos. Ao mesmo tempo, é a estrutura das capitanias hereditárias e das grandes porções de terra que ainda se mantêm aqui. Grande parte do problema que nós podemos observar na colônia se dá ao fato dessas grandes porções de terra serem trabalhadas por um grupo de escravos. O povo brasileiro poderia ganhar muito mais se o povo brasileiro colocasse a mão no trabalho e começasse a produzir nessas terras. Com base nesse pensamento, eu resolvi me apropriar de algumas terras que eu tinha em São Paulo, na região de Santana, e quis criar ali uma fazenda modelo onde eu trabalhava única e exclusivamente com mão de obra alugada, jamais com mão de obra escrava. Ao mesmo tempo, eu percebi que, para evitar que São Paulo se transformasse nessa caricatura da colônia, ou que para São Paulo viesse todos esses vícios da escravidão, eu quis, junto com meu irmão Martim Francisco, fazer uma expedição por São Paulo no intuito de descobrir jazidas que pudessem enriquecer a província, de forma que nós pudéssemos, ali na província, evitar que esse tipo de economia da colônia se estabelecesse. E, de fato, nós fizemos. Agora, o senhor chegou a pleitear o governo de São Paulo, né? A sua intenção era de deixar a vida política ou não? Não, é absoluto. Eu jamais pleiteei o governo de São Paulo. O que houve nesse momento, nós percebemos na província de São Paulo uma série de desmandos por parte do governador de São Paulo. O que eu fiz naquele momento foi escrever uma carta ao ministro, dizendo que São Paulo precisaria de uma pessoa preparada. E eu descrevia na carta o preparo que eu havia tido com a minha formação, de uma forma irônica. E, ao final dessa carta, eu dizia que a pessoa mais indicada para ocupar aquele cargo seria eu, mas, em função da minha idade, eu não teria condição de fazer aquilo. Então, que, pelo menos, eles enviassem, como governador de São Paulo, alguém com um mínimo de preparo. Pelo jeito, não entenderam muito bem a ironia. Eu acho que a ironia não era, digamos assim, fazia parte do amor da colônia. Agora, como é que as suas ambições de agricultor, de empreendedor, caíram por terra e volta à sua ação política efetiva? Bom, isso acontece em 1821, exatamente com a Revolução do Porto. Com a ausência prolongada da família real de Portugal, no Porto havia toda uma revolução em andamento no sentido de instaurar no Império Português uma monarquia constitucionalista, que era o que
com que nós sonhamos durante todo o tempo que estivemos em Portugal. Naquele momento isso era possível em Portugal. Então, essa Assembleia foi estabelecida durante a Revolução do Porto e exigiu-se que Dom João VI voltasse para lá. E, ao mesmo tempo, houve um desejo de que eleições fossem executadas em cada província do Império e nessas mesmas eleições, inclusive para cargo de governador das províncias, fossem eleitos também deputados de todo o Império que iriam a Lisboa para constituir, para participar da elaboração da Constituição do Império. Era um momento muito auspicioso aquele, porque era um momento onde nós víamos que os nossos ideais iluministas poderiam chegar ao governo, poderiam chegar à corte portuguesa e nós poderíamos finalmente constituir ali uma monarquia constitucionalista. O senhor chegou a presidir aí as eleições da primeira junta da província de São Paulo, em junho de 1821, né, quando o povo e as tropas aclamaram os seus representantes, né? O senhor presidiu a eleição, virou vice-presidente da província, seu irmão secretário da Fazenda, quer dizer, o agricultor tinha desaparecido, né, nessa altura. O agricultor tinha desaparecido, mas ele tinha assumido um outro papel. Não só o papel exemplar de uma fazenda modelo que pudesse servir de exemplo à economia que a província de São Paulo poderia desenvolver naquele momento, mas efetivamente nós acreditávamos naquele momento que nós poderíamos, com o poder político, fazer algum tipo de transformação, porque nós achávamos que a coroa portuguesa havia mudado. Esse plural nós aí não é majestático, tem a ver também com seus irmãos, Martim Francisco e Antônio Carlos. Antônio Carlos foi eleito deputado pelo Brasil nas Cortes de Lisboa. Agora, antes mesmo da chegada dos deputados brasileiros em Portugal, surgiram novas leis que, de alguma forma, recolocavam o Brasil na condição de colônia, né? Talvez nós tenhamos nos animado demais com a possibilidade dessa Revolução do Porto, que alguma transformação tivesse acontecido, que de fato não aconteceu, porque a monarquia estabelecida não estava muito disposta a abrir mão do seu poder. Qual deveria ser a relação entre Brasil e a coroa portuguesa, na sua opinião? A relação Brasil, da coroa brasileira, da coroa portuguesa, deveria ser uma relação onde a coroa brasileira e portuguesa tomassem as decisões relativas à política externa, incluída aí declaração de guerra e o comércio exterior. Ao mesmo tempo, a coleta de impostos para o pagamento dos custos das duas casas, cada um no seu termo. Todas as outras atividades e atribuições das coroas deveriam ser individualizadas, separadas. Em dezembro de 1821, Lisboa determinou que a regência fosse extinta e que Dom Pedro retornasse a Portugal e que acabassem aqui os órgãos e tribunais que tinham sido estabelecidos a partir da vinda da família real. Qual foi a sua reação diante dessa ideia? A reação que nós tivemos na província de São Paulo foi de perplexidade. Percebemos naquele momento que havia uma possibilidade de nós perdermos tudo que tínhamos conquistado até então e o desejo que nós tínhamos de conquistar mais coisas. E nós começamos a criar ali um centro político de apoio ao príncipe regente Dom Pedro. A nossa ideia naquele momento era mostrar a Dom Pedro que ele poderia contar com a província de São Paulo para sustentar a sua posição de príncipe regente, como seu pai tinha feito quando ele saiu daqui e o incumbiu de ser o rei do Brasil. Seu irmão, inclusive, foi a Minas Gerais nesse sentido também. Meu irmão Antônio Carlos foi a Minas Gerais no sentido de conseguir apoio político para isso. É importante lembrar que a perseguição em Lisboa para as pessoas que estavam fazendo a Assembleia foi tão grande que o meu irmão teve que se exilar na Inglaterra, Antônio Carlos. Isso. E ele voltou para cá quando nós assumimos o governo da província de São Paulo. E aí ele teve uma importância muito grande na articulação política de Minas Gerais, para conseguir esse apoio de unidade política para o regente Dom Pedro. Essa coisa de São Paulo e Minas Gerais, eu tenho a impressão que no Brasil sempre vai ser uma aliança aí. Não sei, sabe-se lá o que vai acontecer. Agora, o senhor estava meio adoentado, não chegou aí imediatamente para a capital, para o Rio de Janeiro, né? Mas mandou uma carta para o imperador. Sim, eu mandei uma carta. Dom Pedro, que era príncipe na época. Príncipe regente na época. Eu mandei uma carta onde nós expunhamos naquela carta todo o apoio e o desejo que nós tínhamos que o príncipe permanecesse e que instituísse aqui aquilo que deveria fazer, cumprisse o seu papel naquele momento. E essa carta foi enviada ao príncipe regente e ela foi encaminhada, digamos assim, para uma avaliação pública. Havia uma livraria no Rio de Janeiro, na corte, onde os debates políticos aconteciam. Nessa livraria, toda a conversa sobre política acontecia, digamos assim, naquele lugar, testava-se a temperatura política do momento.
Nós sabemos que o príncipe regente enviou esta carta, esta livraria, para que ela fosse lida e fosse tornada pública. E ela gerou uma intensidade de apoio ao príncipe regente e gerou um documento com mais de 8.000 assinaturas solicitando a permanência do príncipe regente. É isso que explica o chamado Dia do Fico. Ele Exatamente. Dizer que vai ficar... Mas uma semana depois, o senhor finalmente foi ao Rio de Janeiro e consta que a sofreguidão para que o senhor conversasse com Dom Pedro era tamanha que nem roupa o senhor conseguiu trocar. Foi isso. Bom, nós chegamos à madrugada no Rio de Janeiro e eu fui chamado ao Rio de Janeiro após a aprovação desse levantamento dessas assinaturas de apoio político ao príncipe regente, e eu fui convocado, na verdade, à corte para explicar melhor as nossas intenções. Fui recebido pela princesa Leopoldina naquele momento e tive uma longa conversa em alemão com a princesa Leopoldina tratando dos temas da emancipação do Brasil frente à coroa portuguesa. O príncipe regente Dom Pedro chegou logo ao amanhecer, quer dizer, para me atender logo ao amanhecer. Eu não tive tempo de me trocar para uma audiência com o príncipe regente. E foi o encontro que eu tive com o príncipe regente onde eu tive um impulso de solicitar uma conversa diretamente com aquele garoto naquele momento. Ele era um jovem de 25 anos, o que eu poderia dizer que não esperava assim muita confiança. E eu tive que olhar no olho do príncipe regente e perceber se havia ali o potencial para assumir as responsabilidades que ele deveria, então. E depois do 9 de janeiro de 22, quando o príncipe proclama o Dia do Fico, enfim, se rebela contra o seu pai, contra o seu país, digamos, de origem, né? Ele dissolve o Ministério Anterior e no dia 16 de janeiro, no primeiro Gabinete Nacional, o senhor se torna o ministro do Reino e de Negócios Estrangeiros, o primeiro brasileiro a ser um ministro na corte brasileira agora, né? Não foi muito, digamos, fácil ser brasileiro e ministro. Não foi muito fácil. Imagine o senhor, sendo o primeiro brasileiro a ocupar um cargo dessa monta como ministro. Ao mesmo tempo, eu fui a primeira pessoa a trovejar da província de São Paulo contra o Império Português e contra os desmandos do Império Português. Muitos portugueses, e o pior, brasileiros que se encontravam na corte naquele momento, ficaram muito enciumados das minhas posições, do cargo que eu estava ocupando. Naquele momento, eu era um problema para a corte portuguesa, mas eu tinha plena consciência disso. E o senhor teve uma primeira tarefa que foi convencer Dom Pedro dessas ideias que o senhor tinha já quase como um projeto de país, né? Que já vinha lá das iniciativas tomadas na província de São Paulo. Quer dizer, o senhor esboçou um desenho de Brasil que tinha várias mudanças, né? Reformas políticas, fim gradual da escravidão, quer dizer, um processo todo de modernização, monarquia constitucional, né? Processo complexo. Como é que foi trabalhar essa coisa, de um lado, conversar com Dom Pedro e, ao mesmo tempo, administrar pressões de monarquistas de um lado e de liberais do outro? Essa fase da minha participação no governo como ministro foi uma fase, eu diria, de muita alegria. Dom Pedro, naquele momento, era um jovem de 25 anos. Ele me olhava com uma sede de conhecimento e com uma gratidão pelo que eu estava fazendo naquele momento que me comovia muito. Eu não tive filhos. O príncipe regente, naquele momento, me parecia quase como um filho, alguém que eu podia educar, alguém que efetivamente eu podia transformar. E nós tínhamos uma relação muito próxima. Eu poderia dizer que, por conta da minha relação com a princesa Leopoldina, que tinha muito interesse por mineralogia, nós conversávamos muito sobre isso, nós tínhamos uma proximidade quase familiar. Esta proximidade gerou muito ciúme e muita agressividade por parte de portugueses e por parte da corte que não se interessava por isso. Para que o senhor tenha uma ideia, num momento muito difícil da família real brasileira, quando Dom Pedro perde o seu primeiro filho, antes de completar 1 ano, ele me pediu que escrevesse o epitáfio do príncipe. E foi um momento bastante difícil, foi um momento de muita confiança, onde a confiança entre eu e Dom Pedro se estabeleceu com muita força. Mas, infelizmente, o egoísmo
E a devassidão instalada na corte naquele momento fez com que eu e o príncipe regente nos separássemos. E é uma coisa com quem eu tenho que conviver até hoje. Pois é, há nesse processo todo a questão da independência do Brasil. O senhor chegou a criar uma casa de apostolado chamada Independência ou Morte, que teve influência, essa casa criada em junho de 1822, né? Sociedade secreta da qual Dom Pedro fez parte, né? O senhor estava no Ministério do Reino e do Exterior, seu irmão na Fazenda, né? Quer dizer, com essa situação de poder político. Mas eu queria, digamos, dar um salto adiante para o momento em que, após a independência, as coisas começam a desandar. Eu sei que a nossa conversa poderia ser muito longa aqui, mas nós temos tempo. No dia 30 de junho, o imperador caiu do cavalo, fraturou as costelas e consta que os bajuladores aproveitaram esse tempo de molho de Dom Pedro para comprometer as relações dele com os Andradas. Eu sei como é que isso aconteceu. Isso aconteceu, como sempre estava acontecendo dentro. Nós recebíamos, eu e meus irmãos, nós éramos acusados de manipular o príncipe regente em favor das nossas ideias, o que de fato não acontecia. E, por outro lado, a província de São Paulo se rebelava às ordens de Dom Pedro, se aproximando do Império Português, da corte portuguesa. E nós tivemos que tomar ações e atitudes contra esse tipo de coisa, para a manutenção do nosso ideário, que era a constituição de uma monarquia constitucionalista no país. Dizem que o senhor pensa como um iluminista, mas age como um dirigente absolutista e que considera aqueles que discordam do senhor como inimigos e não como adversários políticos. O senhor concorda com essa avaliação? Em absoluto. Em absoluto. Não há adversidade política quando as pessoas se colocam da maneira como se colocaram na província de São Paulo. O que havia ali era um levante. O que havia ali era uma tentativa da destruição da instituição que nós tentávamos construir naquele momento. E, com isso, nós tivemos que agir com força para evitar que o Império Português se aproveitasse dessa situação para acabar com a unidade que nós estávamos tentando construir naquele momento. Eu acreditava fielmente, e acredito até hoje, que a monarquia constitucionalista era a única saída para que o reino brasileiro conseguisse manter a sua unidade política e territorial imensa que nós temos, desde o Rio do Prata até a Amazônia. E isso estava em jogo naquele momento. E era necessário que nós tivéssemos atitudes duras para evitar que esse tipo de coisa pusesse a perder todas as conquistas que nós tínhamos ali. Quando Dom Pedro convoca e elege a Constituinte, o senhor e o seu irmão Antônio Carlos foram eleitos. O senhor chegou a apresentar uma proposta de fim da escravidão. Em que sentido? Eu só acredito, e continuo acreditando até hoje, que a modernização do Brasil passa pelo uso de uma economia moderna que não pode ser baseada em mão de obra escrava. É necessário que o brasileiro ponha a mão na massa, é necessário que o brasileiro vá ao campo, e para isso ele precisa ter terra. Então, além das minhas propostas de fim da escravidão, eu também propus que as terras fossem divididas. Obviamente, eu fui acusado pelos liberais como estar atentando contra o direito inviolável da propriedade. Mas eu sempre acreditei e continuo acreditando que a propriedade ela só é um direito desde que ela esteja a serviço de um bem público. E esta foi a minha grande briga, a minha grande luta com os liberais durante todo esse tempo, da Constituição de 1822. Reforma agrária, fim da escravidão, monarquia constitucional, né? Não era uma pauta fácil para os setores conservadores que a sociedade brasileira tinha nesse momento, né? Eu não podia fazer nada quanto a isso. O senhor já falou que tinha boas relações com a princesa Leopoldina e com a amante de Dom Pedro, a Viscondessa de Santos. Dona Domitila, chamada Viscondessa de Santos, uma cortesã, financiada pela província de São Paulo, para colocar ao lado do príncipe regente bajuladores, pessoas que estavam tentando atentar contra o nosso interesse da constituição da monarquia constitucionalista. Domitila não passa disso, de uma cortesã que se dispôs a isso. Em certo momento, Dom Pedro sentiu-se pressionado a nomear desafetos seus como ministro para acalmar os ânimos dos que se opunham aos Andrada, mas o golpe decisivo, na verdade, foi uma determinação de que uma devassa que estava acontecendo na província de São Paulo
fosse paralisado, que pareceu para o senhor uma desautorização pública, né? Qual foi a sua reação? A minha reação foi perceber que nós estávamos perdendo espaços, no sentido de participarmos do pensamento do príncipe regente naquele momento, e, diante dessa perda de espaço, eu e meus irmãos saímos do governo. Eu abandonei, pedi a exoneração do meu cargo de ministro, mas mantivemos o nosso assento na Assembleia. Era muito importante que o nosso trabalho político, a partir desse momento, se desse na Assembleia Constituinte. E o que é que provocou a ruptura definitiva entre o senhor e Dom Pedro I? A ruptura definitiva se deu por conta de um artigo publicado no Jornal da República em Rio de Janeiro, nesse momento, chamado Tamoio. Nesse momento acontecia no Brasil um movimento chamado nativista, que significava que após a independência... A reação foi um jornal, é isso? Sim. Um artigo de jornal? Um artigo de jornal. Um jornalista escreveu no Tamoio. Bom, nesse momento nós vivíamos ali um momento chamado do nativismo. Após a independência, muitos brasileiros questionavam o fato do governo brasileiro ser ocupado, na maior parte, por portugueses. E havia uma demanda, naquele momento, de que esses cargos fossem ocupados por brasileiros natos. Esse jornalista do Tamoio escreveu um artigo, e esse artigo ele pedia e acusava o fato do Exército Brasileiro contar com militares portugueses. E ele foi barbaramente agredido com uma bengala por conta de ter expressado essa opinião. Nós todos mantínhamos ali um direito à liberdade de expressão. E o meu irmão Martim Francisco fez um discurso na Assembleia, um discurso muito veemente, condenando esse ataque que esse jornalista sofreu por conta de ter denunciado ou de ter assumido, expressado as suas ideias que estavam em consonância com as ideias nativistas naquele momento. Quando Martim Francisco faz esse discurso, ele sai da Assembleia nos braços do povo. O príncipe regente, naquele momento, bastante ignorante de toda a situação, porque estava muito mal assessorado, entendeu aquele movimento como sendo um golpe. E, a partir disso, dissolveu o Congresso. E, a partir daí, todas as nossas relações ficaram rompidas. Pois é, após o fechamento da Assembleia Constituinte, o senhor, que tinha se ausentado para trocar de roupa em casa e almoçar, foi cercado por tropas na sua residência, né? Foi talvez o momento mais humilhante da minha vida. Eu não conseguia entender. Naquele momento, quando eu estava sendo cercado, eu disse, eu poderia morrer naquele momento. Não me importava, porque eu já iria morrer, mas a humilhação de passar por um momento de tanta... Depois de tudo que nós havíamos feito pelo Brasil, depois de tudo que eu havia feito pelo príncipe regente, passar por uma humilhação foi o momento mais difícil que eu enfrentei. Seus irmãos, Antônio Carlos, José Bonifácio e Martim Francisco, seus irmãos e mais José Joaquim da Rocha, Francisco G. Caiaba Montezuma e o padre Belchior Pinheiro foram expulsos do país, né? Vocês foram expulsos do país. Como é que foi a viagem no navio Lucônia? Essa foi um prosseguimento cabal da injustiça e do ódio promovido por essa elite ignorante do Brasil naquele momento. O barco Lucônia que o senhor se refere era o pior barco existente no porto, o pior. Nós fomos embarcados naquele barco com destino a Havre, com destino a Bordeaux, na França. Foi uma viagem muito difícil, porque havia pouca comida dentro do barco, nem isso, nem comida. Havia pouca água. E quando nós passamos perto da costa de Lisboa, ainda havia o risco muito forte de que a marinha da coroa portuguesa nos raptasse naquele momento. Foi uma viagem muito difícil com as nossas famílias ali. Passamos por uma tempestade muito grande e houve danos sérios à embarcação. E nós fomos obrigados a aportar no porto de Vigo, na Espanha. E ali o terror se instaurou entre todos nós, porque houve uma negociação muito grande com o governo de Espanha, com a diplomacia, para que nós conseguíssemos seguir viagem até a França, até Bordeaux, e lá chegarmos. E como é que é a experiência no exílio? A experiência no exílio é uma experiência de muita dificuldade, muita dor, muito pensamento, muita lembrança, muita autocrítica, muita necessidade financeira e, muitas vezes, de muita humilhação. Eu tenho um sobrinho no Rio de Janeiro e muitas vezes eu tenho que pedir a ele que tente interceder pelo imperador Dom Pedro, pelo senhor imperador, como nós costumamos chamá-lo aqui, para que nós possamos ter um mínimo, um
pouco de capacidade, um pouco de dinheiro, porque a gente possamos ter um mínimo de dignidade. É o mínimo que se espera depois de tanto bom serviço prestado. Seu grande inimigo acabou sendo o próprio Dom Pedro I? Eu cometi um grande erro quando eu aceitei o ministério. Um grande erro. Eu disse tudo o que eu pensava ao Dom Pedro e acreditei em tudo que eu disse a ele. Eu devia ter me dado conta naquele momento que não se pode confiar na palavra de um príncipe. Vamos para as perguntas da plateia. A gente acende a luz, vocês têm um tempinho aí para formular as perguntas. Tem duas pessoas da equipe de produção que registram aí as questões. E José Bonifácio está à nossa disposição. Cecília, cadê? Cecília, essa pessoa que depois estiver muito atrás aí tem que ir um pouquinho para frente, tá, pra gente, que aí fica para trás do projetor, a gente não consegue gravar. Tá, só um minutinho, deixa eu só reposicionar aqui. Podemos ir? Tudo certo aqui? Meu nome é Caio Gomes da Costa, eu sou professor. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor se sente mais brasileiro ou mais português. Boa pergunta. Eu, durante um período muito grande na minha vida, me senti muito mais português do que brasileiro. Quando eu estive na Universidade de Coimbra, eu pouco pensei no Brasil naquele momento. Naquele momento eu tinha um sentimento que eu era um vassalo da coroa portuguesa, que estava sendo preparado para a coroa portuguesa para assumir na coroa portuguesa os cargos que seriam compatíveis à formação que eu estava recebendo da coroa portuguesa. Mas a minha luta para a emancipação do Brasil e o meu amor que eu sempre tive, principalmente pelos meu povo paulista, talvez isso tenha me feito sentir o quão brasileiro eu era, que eu não tinha me dado conta. Eu voltei com mais de 50 anos para o Brasil. E foi só aí que eu percebi que existia um Brasil que eu não conhecia, que a minha ideia de Brasil até esse momento era uma colônia de pessoas preguiçosas, extrativistas, que não tinham nenhum pensamento. E no meu retorno eu percebi que o Brasil não era um lugar onde se vivia a liberdade. O brasileiro aqui vivia com um sentimento de liberdade que não era visto na Europa. O prazer do brasileiro à liberdade, ao sexo, ao trópico, era um lugar que eu poderia dizer que era praticamente um lugar onde poderia haver uma nova civilização ateniense. E isso me fez me sentir mais próximo dessas pessoas. Obrigado. Próxima pergunta? Vera, eu queria pedir um favor para você. Eu acho que na posição que você está, a gente não consegue. Se você puder, melhor para aqui? Ok, amigo? Beleza? Vamos lá. Eu sou jornalista e eu acho que sempre muitas pessoas, quando chegam a uma certa idade, olham para trás e gostaria de mudar alguma coisa da sua própria história. Se te fosse dado esse direito, o que você faria diferente? Espera aí, só um microfone. Não está ligado esse aí? Não. Desculpe, Vera. A primeira pergunta também, eu vou aproveitar, o Caio pode... Repetir só a pergunta, Caio. Porque eu estava sem... A resposta? Vamos lá. O senhor sente-se mais brasileiro? Seu nome qual é? É Caio Gomes da Costa, eu sou professor.
E o senhor sente-se mais brasileiro ou mais português? Vera, por favor, temos o microfone? Só um segundinho. Obrigado. Para fazer a pergunta de novo? Por favor. Se te fosse dado o poder de voltar na história, o que você faria diferente? Eu acho que eu não seria tão ingênuo quanto eu fui em imaginar que eu pudesse ter alguma ascendência sobre o príncipe regente. Acho que naquele momento eu deixei de ser um animal racional. Imaginei, talvez levado pelo afeto, que pudesse haver por parte do rei do Brasil, que era uma pessoa dada a questões mundanas, se dava melhor com os cavalos do que com a princesa Leopoldina, que essa sim era uma pessoa que ocupava o cargo da forma como deveria ser ocupada. Naquele momento eu tive, digamos, a híbris, a arrogância de imaginar que eu pudesse provocar alguma transformação no príncipe regente. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Muito bem, obrigado. Próxima pergunta temos? Olá, meu nome é Ângelo, sou servidor público, como o senhor foi durante um bom tempo. Eu queria fazer uma pergunta. Nas minhas leituras, eu costumo compará-lo a Thomas Jefferson, com todo respeito. Obrigado. E eu gostaria de entender se, em algum momento, no processo de definição pela opção pela monarquia constitucionalista, se pensou em repetir a experiência das colônias inglesas na independência via república. Obrigado pela pergunta. Thomas Jefferson, como eu, fazia parte, né, ou acreditava nos ideais iluministas. Mas a minha diferença com Thomas Jefferson nesse momento foi justamente a experiência da minha leitura sobre a Revolução Francesa. Eu não acredito, e continuo não acreditando, que o poder deva emanar do povo único e exclusivamente. Eu acho que a melhor forma da constituição do poder deve se dar pela personificação do poder no monarca, pela participação popular a partir de assembleias, a partir de um parlamento, como um conselho consultivo, e por um grupo de homens preparados para lidar com as questões do Estado. Nesse sentido, eu divirjo de Thomas Jefferson na manutenção de uma monarquia constitucionalista e não nos moldes que as colônias inglesas fizeram. Não acredito que eles terão sucesso. Não acredito. A França teve uma experiência há pouco tempo e tem que conviver com uma monarquia absolutista, e eu acho muito difícil que a França consiga se livrar do absolutismo por conta desse erro histórico que eles cometeram lá. Obrigado. Próxima pergunta. Olá, tudo bom? Meu nome é Fernanda, sou atriz. E eu gostaria de perguntar para o senhor sempre teve esse discurso super conservador e moralista em relação à Viscondessa de Santos, em relação a como Dom Pedro não deveria tratá-la como tratava. Mas o senhor teve um filho fora do casamento. Eu gostaria de saber que moral o senhor tem para falar da Marquesa de Santos, dizendo que ela era cortesã, se o senhor teve um filho fora do casamento. Por favor. Eu percebo na sua pergunta uma espécie de um julgamento. Julgou, não julgou? Eu tenho uma opinião bastante clara com ela, em relação a ela, em função dos acontecimentos. Que acontecimentos? Os acontecimentos óbvios de uma desestabilização da coroa e do projeto que nós tínhamos político. Ela era bancada. Eu sei exatamente que Domitila, também chamada de Marquesa, recebia dinheiro para infiltrar na corte pessoas que pudessem influenciar Dom Pedro. O senhor sabe? Nós sabemos. Isso A minha pergunta absolutamente foi sobre o comprovado. seu filho. O senhor não teve um filho fora do casamento? Eu não devo responder esse tipo de pergunta, mas também não seria hipócrita. Sim, tive. Então fale sobre isso. Eu tive um filho fora do casamento e eu sempre fui um homem, apesar do moralismo do qual você me acusa, eu sempre fui um homem, as minhas poesias dizem isso, afeito à paixão. Eu sou uma pessoa que posso compreender a paixão e a vivi. E a vivência dessa paixão me permitiu ter um filho fora do casamento. Esse filho é uma filha
que surgiu de um momento de amor, de paixão. Esta filha veio, eu a assumi, minha mulher a assumiu, recebeu o nome de minha mulher. Assim como Dom Pedro fez com a filha da Marquesa. Não entro nos méritos de filho de Marquês, da relação com o príncipe regente, não é sobre isso. Falávamos sobre política. Sim, o senhor a chamou de cortesã, porque era Pois amante. ela era. Alguém o senhor que teve uma amante também. A minha amante não era cortesã. A mãe de minha filha não era cortesã. Domitila era. Domitila era cortesã. Tudo bem, essa é a sua opinião. Só queria que me explicasse sobre o seu filho fora do casamento, porque não falou disso até agora. Minha filha, nascida fora do casamento, já expliquei, não lhe devo muitas informações a respeito disso. Tudo bem. Eu não lhe devo, é minha filha. Que bom que o senhor a assume. Muito obrigada. Próxima pergunta, temos mais alguma? Leila? Olá, José Bonifácio, meu nome é Lucas, sou biólogo. O senhor sempre foi um conservacionista praticante, um naturalista de formação. Como é que o senhor via o Brasil se modernizando e os recursos naturais? Bom ponto esse do colega cientista. Era com grande preocupação que eu via isso. No meu retorno a São Paulo, quando eu volto da Coroa Portuguesa, e quando eu falei isso na entrevista que eu dei aqui, me chamou a atenção que isso não havia em São Paulo quando eu fui embora, que grande parte da floresta atlântica, tinha sido derrubada para a plantação de cana-de-açúcar, a partir de mão de obra escrava. Eu sempre fui convicto, a partir das expedições que fiz na Europa durante 10 anos, que esse tipo de exploração iria exaurir todas as riquezas da colônia e nada devolveria. Mas havia uma necessidade de lutar contra essa ideia da exaustão dos recursos naturais. E a melhor forma que eu sempre lutei para isso era da conscientização. Eu sempre imaginei que a melhor forma de lutar com isso seria que as pessoas soubessem que aquele tipo de procedimento, do ponto de vista da ciência, era inaceitável. Nesse sentido, eu fiz esse trabalho muito grande e continuo acreditando que essa é a saída. E por isso eu sou contra a grande concentração de terra. Por isso eu sempre lutei para que a terra, como na França, a experiência que eu tive na França quando eu estive lá a viajar, a França me mostrou que você tem uma política, uma agricultura muito melhor se você dividir em pequenas fazendas, onde o proprietário trabalhe a sua terra, onde ele tem o conhecimento da sua terra, onde ele ali plante, ao invés de grandes extensões de terra com uma monocultura. Eu sempre soube disso, sempre estudei isso e tentei divulgar as minhas ideias, mas acreditando sempre que a formação, a cultura, a formação, o curso, a ciência poderia ensinar as pessoas de que isso era uma atitude nefasta aos interesses da coroa. Ok. Última pergunta, temos? Ah, tá bem. Boa tarde, meu nome é João Marcum, eu sou fotógrafo. E, desculpa talvez trazer o tema novamente, mas a gente teve aqui no Retrovisor, alguns episódios atrás, a entrevista com a Marquesa de Santos, onde ela disse que o senhor tinha medo da influência dela sobre Dom Pedro. Eu queria saber qual era, na verdade, a sua relação com a Marquesa e se isso era verdade ou não. Obrigado. Claro que eu tinha medo da influência dela sobre Dom Pedro. Evidentemente que eu tinha medo da influência dela sobre Dom Pedro. Porque por trás da influência de Domitila havia um interesse sórdido e egoísta de uma elite fundada da coroa portuguesa no Brasil que se opunha frontalmente às ideias da emancipação do Brasil. Meu medo existia e eu lutei contra isso. E eu tentei avisar Dom Pedro sobre isso. Em muitas conversas, em cartas, eu avisei. Ele sabia. Mas ele se deixou levar pela paixão. Ele nunca teve a estatura para ser o imperador do Brasil, jamais. O príncipe regente nunca teve. E me desagradava imensamente ver o estado em que ficava a princesa Leopoldina naquele momento. E esta, sim, uma mulher apta a ocupar aquele cargo que ela ocupava. Esta, sim, uma mulher apta a representar os interesses e os anseios do Brasil. Então, você tem razão, eu realmente temia muito a influência de Domitila para o príncipe regente. Última pergunta. Eu sou Luiz, sou estudante de História. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é contra a autonomia das províncias, mas a província do Rio Grande do Sul
ela está insatisfeita, tem uma crescente insatisfação da autonomia. O que o senhor acha disso? A província do Rio Grande do Sul, assim como a província de São Paulo, ela está passando por um processo de retrocesso político. Eu não sou contra a autonomia. Eu acho que as instituições que estavam lá construídas e foram construídas pela Revolução do Porto, que foi a exigência das eleições, eu sou a favor. Agora, o que nós estamos vendo nas províncias, isso é muito perigoso para os anseios da emancipação do Brasil. O que nós estamos vendo é que as províncias estão sendo tomadas por um pensamento pelos liberais que se opõem à monarquia. E isso tem que ser combatido. Nossa ideia é de criar uma monarquia constitucional. E nós sabemos que os liberais têm que aceitar como mal necessário a existência da monarquia. E é esse tipo de discussão que eu tenho com a província do Rio Grande do Sul, assim como com a província de São Paulo. Somente isso. Senhor Bonifácio, o exílio tem alguma vantagem? Tem. Tem uma vantagem. Pela primeira vez, depois de muitos anos, eu pude retomar minha biblioteca e fazer aquilo que eu mais amo fazer na vida, que é a leitura. Eu tenho lido incessantemente todos os livros dos mais de 6.000 livros da minha biblioteca. Eu espero que eu continue podendo ler esses livros e não tenha que vender a minha biblioteca, que está orçada em mais de 100 mil francos, para que eu possa me manter aqui em Bordeaux. Muito bem. Obrigado, José Bonifácio. E agora uma pergunta para você, Gustavo Tristini. Quem foi José Bonifácio? Bom, desfazendo o personagem agora, né? Foi muito louco essa história, porque eu fui chamado para estudar o José Bonifácio, e eu acho que, como a maior parte de nós, assim, o José Bonifácio, para mim, nunca passou do patrono da independência, né? E a gente sempre, eu acho que existe um olhar sobre o José Bonifácio como um cara chato, um cara que aquele cara chato, um pouco que veio da pergunta do Domitila e tal, aquele cara manda, né? E eu acho que eu sempre fui levado a pensar no José Bonifácio assim. Nunca imaginei que ele fosse uma pessoa tão moderna, uma proposição tão interessante, por mais que seja monarca, mas é muito compreensível isso naquele momento, assim. Mas eu nunca imaginei que ele tivesse sofrido tanto na mão dos conservadores, como, aliás, a sociedade brasileira vem sofrendo desde lá das capitanias hereditárias até hoje, né? Como é difícil o combate ao conservadorismo brasileiro, como isso está presente ainda. E eu não tinha me dado conta, talvez, que ele tenha tido esse papel tão importante. Eu fiquei fascinado com a biografia do José Bonifácio, de fato. Assim. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, José Bonifácio. Obrigado a vocês. Até a próxima. Obrigado.